Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal. Vamos dar continuidade à nossa resolução de exercício. A gente está fazendo a prova amarela da EAN do ano de 2020. E na aula de hoje, rapaziada, a gente vai fazer a questão número 42, que é bem interessante. Essa questão lá envolve espelho esférico côncavo, um pouquinho de óptica geométrica também, ok? E o interessante é o seguinte, temos aqui a representação do desenho que envolve a questão. Antes da gente partir para a resolução da questão, a gente vai fazer uma leitura, que vocês já sabem como é que é. Então, sugiro vocês, após a leitura, tentarem fazer a questão e ver a nossa resolução. Tranquilo, rapaziada? Então, vamos lá, vamos ler a questão. Questão na tela. Questão 42, EAN 2020, prova amarela. Diante de um espelho esférico côncavo, em seu eixo principal, é colocado e fixado perpendicularmente um objeto luminoso conforme a figura abaixo. A respeito da imagem formada desse objeto, é correto afirmar que... Vamos lá, rapaziada, vem comigo, vem mais eu, vamos resolver essa questão. Rapaziada, essa questão que a banca está propondo, para você resolver ela, é interessante que você tenha o conhecimento teórico das formações, dos tipos de formações de imagem formada em um espelho esférico côncavo. A princípio, pessoal, temos 5 situações possíveis. A gente vai começar pela situação número 1. E o que seria a situação número 1, professor? Excelente pergunta, gostei. A situação número 1, pessoal, é o seguinte, é quando a gente tem o nosso objeto luminoso, de acordo com a questão, e ele se encontra a uma distância que a gente vai chamar de D, ok? E essa distância D, pessoal, a distância D é a distância do objeto até o vértice do espelho. Distância do objeto até o espelho, beleza? Essa distância D, ela é maior, tá? Ela é maior que o raio de curvatura do espelho, tá? É maior que o raio de curvatura do espelho, tudo bem? Então essa distância D, ela é maior que 2 vezes a distância focal. Resumindo, o objeto está além do centro de curvatura, tá? E quando isso acontece, o que a gente pode afirmar? Vamos utilizar os raios notáveis. O que acontece? Todo raio de luz, pessoal, que incide paralelamente ao eixo principal, ok? Quando ele refletir no espelho, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo foco, tudo bem? E mais uma vez, ó, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, quando refletir no espelho, vai incidir no espelho e refletir, ele passa pelo foco. Beleza, tá? E todo raio de luz, olha que interessante, hein? Todo raio de luz que vem passando pelo foco, vem raio de luz aqui, passando pelo foco, quando refletir no espelho, tá? Ele vai sair paralelo, tá? Então vem passando pelo foco, incide no espelho, reflete, sai paralelo. Se vocês forem observar, esses pontos aqui, tá? Eles vão se cruzar, ou seja, vai ocorrer a interseção entre eles. E devido à interseção dos raios refletidos, a gente vai ter a formação da imagem. Rapaziada, se você for observar, as características geradas dessa imagem vai ser o quê? Primeiro, essa imagem ela é real. Professor Lacerda, por que essa imagem ela é real? Uma pergunta muito interessante. Ela é real porque ela é formada devido à interseção, tá, dos raios refletidos. Observe o seguinte, esse raio que veio paralelo e refletiu, ao ser interceptado pelo raio também que veio passando pelo foco e refletiu paralelo, tá ok? A interseção desses raios é que produziu essa imagem, é por isso que ela é real. Beleza, pessoal? Então essa imagem ela é real, ok? Se você for observar, o objeto está orientado para cima, tá bom? Em relação ao nosso eixo principal. E a imagem está orientada para baixo em relação ao nosso eixo principal. Ou seja, a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Então ela é real, invertida, ok? Invertida. Real, invertida. E o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Então ela também vai ser menor. Tudo bem, rapaziada? Ok? Então, pega o bizu. Vai ser o quê? Vai ser real,
invertida e menor. Poxa, professor, tu tem algum macete para facilitar a fixação disso que o senhor acabou de falar? Tenho sim. E qual é o macete? O macete é esse aqui, ó. Olha para cá, rapaz. Se você for se ligar, a gente pode fazer isso aqui, tá? Ri menor. Hã? Ri menor? O que é isso, professor? Toda vez que você ri, pessoal, o que significa isso? Quando você ri, significa que é real e invertida. Menor é o tamanho da imagem em relação ao objeto. Pegou o bizu? Então, ri menor. Real, invertida e menor. Rapaziada, olha só. Toda vez que a imagem for real, ela vai ser invertida. E toda vez que a imagem for invertida, ela vai ser real para um sistema óptico simples. Tranquilão? Beleza? Bem simples, tá? E agora a gente vai falar na sequência da segunda situação. Tranquilão? Então vamos lá? Vamos lá, rapaziada? Vamos analisar agora quando o objeto O ele é colocado no centro de curvatura C. Quais são as características da imagem formada? Ora, primeiro vamos ressaltar que quando o objeto está no centro de curvatura, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem que a distância D do objeto ao vértice do espelho, tá, vai corresponder ao raio de curvatura do espelho. Ok, rapaziada? Então a distância do objeto ao espelho é exatamente igual ao raio de curvatura do espelho. Ou seja, D é igual a 2 vezes F, onde F é a distância focal. Tranquilo. Então o que a gente tem? Quando o objeto está no centro de curvatura, todo o raio de luz que vai paralelo, quando incidir no espelho, vai refletir passando pelo foco, tá? E todo o raio de luz que vem passando pelo foco, quando refletir no espelho, vai sair paralelo. Observe, guerreiro, preste bem atenção, hein? Que vai chegar um determinado momento que esses raios eles vão se cruzar. Então, devido à interseção desses raios, a gente tem a formação da imagem. Só que o interessante é o seguinte, se você for observar, a imagem, como ela foi gerada devido ao cruzamento dos raios, então sabemos que ela é o quê? Ela é real, ok? Lembra lá o que é uma imagem real? Fala comigo, o que é uma imagem real? É uma imagem que pode ser projetada, então ela vai ser real, beleza? Real significa que ela pode ser projetada, tá bom? Agora, se você for observar com muito carinho, olha que interessante. O objeto está para cima em relação ao eixo principal, a imagem formada está de cabeça para baixo em relação a esse eixo principal. O que significa isso? Significa que a imagem ela é invertida, ok? Real, invertida, beleza? Invertida, beleza, pessoal? Então, real, invertida e o tamanho. Se você for observar, quando a imagem está no centro de curvatura, o tamanho do objeto é exatamente igual ao tamanho da imagem, ou seja, nessa posição e somente nessa, né, a imagem vai ter um tamanho exatamente igual ao tamanho do objeto, ok? Então, o tamanho da imagem é igual, tá? Igual ao tamanho do objeto. São essas as características da imagem, ou seja, real, invertida e igual. E aí, rapaziada, para facilitar você lembrar disso aí, o professor vai te passar um bizu, óbvio que sim. O bizu é esse aqui, rapaziada. Olha que maneiro, hein? Olha que bonito. Lembra disso aqui, meu querido. Não esquece. Quando o objeto está no C, ou seja, no centro de curvatura, você ri igual. Ou seja, ri significa o quê? Real, invertida e igual, do mesmo tamanho do objeto. Lembrando, pessoal, se a imagem é real, ela é invertida. E se a imagem é invertida, ela é real. Isso para um sistema óptico simples. Se você for lembrar lá da nossa explicação inicial, na primeira situação, ela continua sendo real e continua sendo invertida. O que mudou é o quê? É o tamanho. Por que aconteceu isso? Porque a gente está aproximando o objeto do espelho, tá? Antes o objeto estava antes do centro de curvatura. Agora ele está exatamente no centro de curvatura. E a imagem dele, ó, aumentou de tamanho em relação à primeira situação. Ficou ligado? Ou seja, ela continua sendo real e continua sendo invertida, só que agora é igual. Então, rapaziada, agora a gente vai analisar a terceira situação, que é bem interessante, que vai ser o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vamos lá? Então, vem comigo? Vamos analisar agora a situação quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco do espelho.
E aí, rapaziada, quais serão as características da imagem formada? Ora, lembrando que todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal vai incidir no espelho, vai refletir, passando pelo foco, ok? Tem várias propriedades dos raios notáveis. A gente está usando apenas duas, porque já é o suficiente. E todo raio de luz, pessoal, que vem passando pelo foco, incide no espelho, tá ok? E vai sair paralelo. Ou seja, se vem paralelo, incide no espelho, reflete passando pelo foco. Se vem passando pelo foco, incide no espelho, reflete saindo paralelo. Ok? E a interseção entre esses raios refletidos vai me dar o quê? A formação da imagem I. Então, rapaziada, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, tá? Observe que a distância do objeto ao vértice do espelho, seja D essa distância é menor que o raio de curvatura do espelho. Logo, essa distância D ela é menor que 2 vezes a distância focal. Concorda comigo? E o que significa isso? Significa o seguinte, nessa situação, a imagem gerada, a imagem formada, tá ok? Se vocês forem reparar, ela é real. Por que ela é real? Fala comigo, lembra? Porque ela é formada pela reflexão dos raios refletidos. Refletiu, passou pelo foco, tá? E essa aqui veio passando pelo foco, refletiu, tá vindo paralelo. Então, a interseção desses raios tá me dando a formação da imagem. E mais o quê? Beleza, então a gente pode afirmar que a imagem é real. Beleza? Então, imagem real. Ora, se você for analisar, em relação ao objeto, ela é invertida. Ok? Ah, professor, continua sendo invertida? Sim, invertida. Invertida, tá? Só que, rapaziada, olha que interessante. Quem é maior, objeto ou imagem? Se você for observar, a imagem conjugada é maior, o tamanho da imagem conjugada é maior que o tamanho do objeto. Então, é real invertida e maior. Maior. Professor, tem algum bizu para a gente lembrar disso? Claro que tem, meu querido, claro que tem. Nesse caso, o que você vai fazer, meu querido? Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai rir, ok? Maior. Quando é que você ri maior? Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Aí você ri maior. Lembra que toda vez que você ri, o que significa isso? Se você está rindo, é o quê? É real. E se é real, é o quê? É invertida. Lembra disso? Toda imagem real é invertida, toda imagem invertida é real, em um sistema óptico simples, ok? Nesse caso, ela é real invertida e maior. Resumindo, se você for observar a situação 1 e a situação 2, a imagem é real e invertida. O que está mudando, rapaziada, olha a malandragem, olha a sagacidade. O que está mudando é o tamanho do objeto. Quando ele estava antes do centro de curvatura, real invertida e menor. No centro de curvatura, real invertida é do mesmo tamanho. Entre o centro de curvatura e o foco, real, invertida e maior. Pegou o bizu, né, guerreiro? É isso aí, cara. Tu vai ficar muito brabo. Tranquilo? Então vamos discutir agora o quarto caso. Se bem que o quarto caso é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá? Vem comigo? Vamos? E aí, meus amigos? Vamos analisar a quarta situação? Vamos lá? A quarta situação, rapaziada, é quando o objeto ele está no foco, está localizado exatamente no foco, tá? E aí o que a gente vai fazer? Lembra lá? Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ao incidir no espelho, reflete passando pelo foco, professor. É isso aí, tá? E você aprendeu também, tá bom? Que todo raio de luz que vem passando pelo vértice do espelho, ok? Ele vai refletir, formando igual ângulo. Olha só que interessante, hein? Se você for observar, pessoal, os raios refletidos, tá? Eles saem paralelos. Pescou? Então, eles saem paralelo. Calma aí, professor. Se os raios refletidos saem paralelo, então não vai ter formação de imagem. É isso aí, meu amigo. Perfeito. Não vai ter formação de imagem, tá? Porque os raios refletidos eles estão saindo paralelos. Beleza, pessoal? Como esses raios aqui eles são paralelos, tá? O que significa isso?
Ora, o fato deles serem paralelos, tá, pessoal, significa que a gente vai ter uma imagem imprópria. Professor, mas o que significa uma imagem imprópria? Uma imagem imprópria, pessoal, significa que ela pode ser formada no infinito, ok? Então, a natureza dessa imagem vai ser o quê? Uma imagem imprópria, beleza? Imagem imprópria. Beleza, pessoal? Resumindo, se o objeto estiver no foco, não existe a formação de imagem, porque os raios refletidos, eles saem o quê? Paralelos. Tranquilo, rapaziada? Então, bem light. Beleza? Objeto no foco, não tem formação de imagem, então lembra disso, no foco é proibido, hein? Ok? Agora a gente vai discutir o nosso quinto e último caso e responder a questão. Ok? Vamos lá? Lembrando que até aqui, pessoal, tirando o quarto caso, a gente tinha a imagem que era formada, tá ok? Ela era o quê? Ela era real e invertida. O que mudava era o tamanho. Beleza? Vamos lá, rapaziada? Vamos discutir a quinta situação, ou quinto caso, enfim, como vocês preferirem. Tá, professor, mas que situação vai ser essa? Rapaziada, essa situação, no caso, a quinta situação, seria o seguinte, tá? Seria o objeto entre o foco e o vértice do espelho, ok? E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. Lembrando, tá? Vocês já estão calvos de saber, todo raio de luz que vem paralelo, tá ok? Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, depois que ele incidir no espelho, o que vai acontecer? Ele vai refletir e vai passar pelo foco. Tranquilo? Tá, professor, nenhuma novidade. Concordo contigo. Tá? Mas, rapaziada, olha só o que interessante que a gente vai fazer. Esse raio de luz que veio paralelo, incidiu no espelho, refletiu e passou pelo foco, a gente vai fazer o prolongamento dele. Tá bom? E todo raio de luz que vem passando pelo vértice do espelho, vem um raio de luz aqui, passando pelo vértice do espelho. Ele vai refletir, formando um igual ângulo. Ok? Rapaziada, olha que legal, olha que interessante, hein? Olha que coisa bonita. Quando a gente faz o prolongamento dos raios refletidos, observe que em um determinado ponto, esse prolongamento, ao longo desse prolongamento, tá, vai ocorrer a interseção entre esses raios. E adivinha o que a interseção entre esses raios, tá, o prolongamento desses raios, vai fornecer pra gente? Fala comigo, adivinha? Vai fornecer a imagem. Ok? Mais uma vez, ó, o prolongamento dos raios refletidos, tá? A gente fez o prolongamento desses raios aqui refletidos e encontramos aonde a imagem é formada. Rapaziada, olha que interessante. Se a gente teve que fazer o prolongamento, essa imagem ela tá dentro do espelho. Calma aí, professor. Então, se a imagem está dentro do espelho, ela não vai ser real? É isso, meu querido. Ela não vai ser real, tá? Essa imagem, ela vai ser virtual. A natureza dessa imagem, pessoal, é virtual, beleza? Então vamos lá. A imagem ela vai ser virtual. Lembra disso, meu amigo? Por que ela é virtual? Porque a gente teve que fazer os prolongamentos dos raios refletidos, tá? Isso é importante. Então ela é virtual, ok? Agora, olha que interessante. O meu objeto em relação ao nosso eixo principal, tá? Nosso objeto está com a orientação para cima e a imagem também está com a orientação para cima. Então ela não vai ser invertida, igual nós vimos anteriormente, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser direita, tá, pessoal? O contrário de invertida é direita. Então a orientação da imagem é direita. Direita. Beleza? Então vamos lá? Virtual, direita, tá? E quem é maior? Fala comigo. Quem é maior? O tamanho da imagem ou o tamanho do objeto? Ora, facilmente, tu já tá vendo, professor, é óbvio que é o tamanho da imagem, né? Tá certo, meu amigo? Tá? Então vai ser maior. Beleza, rapaziada? Logo, então, quando o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Tem bizu, professor? É claro que tem, guerreiro. Claro que tem bizu, rapá. Vamos lá. Qual é o bizu? Olha pra cá.
Nós vamos pegar aqui, ó. Vem pra cá, ó. É isso aqui, ó. O bizu, rapaziada, é isso aqui, ó. VD maior. Ou seja, virtual direita E maior que o objeto. E olha a malandragem, olha a sagacidade. Vamos lá. Toda imagem virtual é direita. E toda imagem direita é virtual. Pegou? Pegou? Vem comigo, ó. Mais uma vez, rapaz. Toda imagem virtual é direita. E toda imagem direita é virtual quando você tem um sistema óptico simples, que é um espelho esférico côncavo. Tranquilão, rapaziada? Então, a partir dessa discussão, pessoal, quando você vai ler as opções, tá? Ora, você vai chegar à conclusão que a correta é a letra E. Ou seja, a imagem é real e invertida toda vez, tá, que o objeto tiver uma distância D maior que a distância focal. Observe que, nessa situação, a distância do objeto ao vértice do espelho, que a gente vai chamar de D, tá? Essa distância D é menor que a distância focal. Tá? Ela é menor que a distância focal. Agora, quando o objeto está numa distância maior que a distância focal, a imagem é real e invertida. Lembra? Toda imagem real é invertida em um sistema óptico simples. Beleza, rapaziada? Então, não esquece, tá? Marca aí, letra E. Letra E de excelente. Tá? Excelente estudante que você é, guerreiro. Vamos lá, rapaziada. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas vamos lá, nunca é tarde. Dá like aí, rapaziada. Vamos lá, ó. Dá like, se inscreve, compartilha. Ajuda o prof. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.